Olá, você que está acessando agora o canal do professor Edivaldo Júnior. Vamos para mais um resumo aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, seus antecedentes, um pouco de sua movimentação e sua finalização, ok? Primeiramente é interessante você ligar o conhecimento com o imperialismo, que é aquele momento em que os europeus começam a sua neocolonização, né? Mais uma fase de invasões a continentes como o africano e o asiático, com o objetivo de matéria-prima e mão de obra barata, para alimentar suas indústrias que estão cada vez mais crescendo nesses países. E tendo em vista da expansão do mercado econômico que os países europeus já tinham saturado dentro deles mesmos, né? Então agora o interessante era garimpar novos países, aumentar o número de matéria-prima que podia ser exportada, né? Mão de obra barata. E tudo isso ele vai encontrar agora na ele encontrou, na verdade, né, na África e no continente africano e no asiático. Essa corrida foi louca, né? Cada um, quem chegou primeiro, tomou posse do que podia. E depois foram chegando outras pessoas que não gostavam porque os primeiros já tinham tomado posse e ficou aquela rixa entre países europeus. E quem saía cada vez mais perdendo eram os países envolvidos, principalmente o continente africano, que foi altamente invadido, né, e mal dividido, misturando tribos que eram rivais, que vão acarretar problemas que hoje ainda não foram solucionados, como muitas guerras civis nesse continente africano é proveniente da mal divisão de terra dentro desse período do neocolonialismo europeu, né? Mas, focando no que é a nossa aula, toda essa corrida vai deixar a Europa num barril de pólvora, né? A qualquer momento pode acontecer uma guerra, uma disputa econômica, né? Então, mais uma vez, a burguesia aí em uma nova fase, em uma fase agora que vai ser trágica para a nossa história, né? A Grande Guerra, essa primeira guerra, ela vai ter saldos estrondosos, né? E vai acontecer justamente pela ambição dos imperiais, né? E faltava um pretexto agora, né? Então esse pretexto ele vai acontecer com a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, o Francisco Ferdinand, e de sua esposa, um atentado que vai acontecer na Sérvia, e isso vai servir como estopim. Por quê? Porque nesse período aí foi um período em que aconteceu várias alianças. Ou seja, o Império Austro-Húngaro vai se unir à Alemanha, vai se unir à Itália, e se acontecer alguma coisa com esses países, esses outros entram para uma guerra. Consecutivamente, a Sérvia vai se unir ao Império Russo, que na época era coligado com a França, que também era combinado com a Inglaterra. Coincidentemente, esses países todos estão com raiva da Alemanha. França, Reino Unido e o Império Russo. Por quê? A França ela perdeu uma batalha recentemente, perdeu terras, já tem um motivo. O Reino Unido cada vez mais estava vendo as mercadorias alemãs ganhando espaço no cenário da industrialização, com qualidade e preços baixos, né? Então já tem mais um atrito. E uma linha que foi feita, férreo, ligando Berlim a Bagdá, o que acelerava a ida dos alemães ao Oriente, onde era rico de petróleo. Isso aí foi uma das rixas dos russos. Então, cada um país dessa tríplice entente, que é formada por França, Reino Unido e Império Austro-Húngaro, tinha um motivo para não gostar da Alemanha, que estava na tríplice aliança formada pelo Império Austro-Húngaro e Itália. Feitas essas coligações, tem no cenário já de barril de pólvora a ponto de explodir, vai acontecer um atentado.
Esse atentado vai acontecer na Sérvia, num desfile, onde o herdeiro do Império Húngaro, né, o Francisco Ferdinand, estava passando pelaquela cidade para demonstrar um pouco do poder da monarquia, e um estudante, Gravilo Príncipe, não é, ligado a um grupo terrorista, vai e desfere tiros nesse carro. Então, o Império Austro-Húngaro condena a Sérvia, não é? E a Sérvia não gosta, que por sua vez declara guerra ao Império Austro-Húngaro, não é? E consecutivamente a Rússia, para defender a Sérvia por conta dessas ligações, vai entrar ao lado, e a Alemanha vai entrar ao lado do Império Austro-Húngaro, e a Itália vai entrar também do lado do Império Austro-Húngaro. Então a gente vai ter agora aí uma guerra como antes nunca vida, uma guerra de um continente inteiro. E essa guerra ela vai se expandir, ela vai pegar países de outros continentes também, vão se agregando aí, vai ter a chegada mais para frente dos Estados Unidos, representando a América, vai ter o Brasil, que também vai enviar homens, vai ter a entrada do Japão também, então vai ser uma guerra mundial, tá ok? Por isso que é a Grande Guerra. E veja que foi um pretexto mais tosco possível que começou ela, né? Uma guerra total, onde poderia ser uma guerra entre dois países, né? Apenas dois países, resolver aquela questão ali, né? E a gente vai ver que essa terra ela tinha, as pessoas achavam quando ela começou que ela ia acabar com uma semana, 2 semanas, e ela vai se estender a 3 fases. De 1914, o primeiro ano, a gente vai chamar de guerra rápida, quando os países começam a entrar em outros países e se locomover rapidamente, e acabou uma batalha aqui, pá, essa é uma guerra rápida. Já de 1915 a 1916, a gente vai chamar que é uma guerra de trincheira. As coisas travam. Os soldados vão batalhar semanas, meses e anos para conquistar pequenos postos. E vai ser uma das partes mais horripilantes da guerra, onde vai ser essas trincheiras. O que era uma trincheira? Era uma corva cavada, onde os soldados passavam meses para poder conquistar um terrenozinho mais à frente. Ali chovia, não é? Ali alagava, eles ficavam com as botas mergulhadas nesses ambientes úmidos. Ali passava bicho, ali morria ratos, ali circulava diversos insetos, répteis também, que estavam à mercê daquele ambiente. Ali se comia, ali se dormia. Então, muitas coisas trágicas foram acontecendo. Estratégias foram também atribuídas a esse ambiente, como a utilização de arame farpado coberto em algumas trincheiras. Então, alguns soldados, quando chegavam em alguns desses trechos, eles ficavam presos e sofriam muito, né? E algumas equipes de patrulha de trincheiras com armas químicas, não é? Um spray de pimenta altamente nocivo à saúde era lançado também. O lança-chamas nessa época também foi utilizado nesse tipo de guerra. Então, uma guerra altamente feroz. O avião vai aparecer em cena nesse momento, ainda com uma forma bem rústica. Era incrível como as pessoas, numa batalha de avião da Primeira Guerra, para atirar num avião inimigo, o copiloto ou o piloto mesmo tinha que sacar uma arma do avião e atirar, porque o avião ainda não tinha esse dispositivo, ele tinha sido recém-criado e não tinha esse propósito de ser utilizado como arma, né? Isso vai ser uma das maiores decepções das pessoas que inventaram o avião, ver ele ser utilizado como arma de guerra, né? Posteriormente, essa fase lenta, sangrenta e cruel, vamos ter mais uma fase rápida. 17 a 18 voltam à guerra mais rápida, né? E com a entrada dos Estados Unidos da América, dando fôlego ao lado da Entente, que estava praticamente arruinado. Então, sangue novo, com o maior poder bélico.
Então faz com que renove o lado da Entente, não é? E consecutivamente o lado da Entente seja o vitorioso. Não é? Por que os Estados Unidos da América entrou? Porque ele era um dos grandes patrocinadores de armas do lado da Rússia, do Reino Unido e do Império Russo. Então, se esses países perdessem, então eles não iam ter como pagar a cifra gigantesca que se tinha acumulado de investimento de arma que os Estados Unidos tinha vencido. Então, foi interessante os Estados Unidos entrar e lutar do lado desses países para não perder todo o seu investimento. Então, por isso que os Estados Unidos da América entra. E, consecutivamente, combater o avanço dos alemães, que estavam cada vez mais ganhando espaço no setor industrial. Com isso, acaba a Primeira Guerra, em 1918, acha-se um culpado, culpam a Alemanha, não é? Por tudo que aconteceu e mais um pouco, a Alemanha vai ser punida de diversas formas, não é? Então ela vai perder não vai poder formar um grande quantitativo de exército, vai ser reduzido o exército da Alemanha. Ela vai perder terras que ela tinha conquistado da França em outro momento, né? E vai entrar, a sua economia vai entrar em frangalhos. Essa condenação, né, que vai acontecer no Congresso de Viena contra o Império Alemão vai criar um sentimento de revolta com os povos da Alemanha, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial, que é assunto para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse resumo e espero que vocês ampliem ele, tá ok? Não fique limitado a esses 12 minutos de conversação que tive com vocês, né? E vocês consigam desenvolver todas as suas dificuldades acerca desse tema, que é a Primeira Guerra Mundial, tá? Forte abraço e até a próxima aula.